Boa noite a todos que nos acompanham pela Corinthians TV Play e pelo YouTube. A gente vai dar início à entrevista do técnico Thiago Nunes, abrindo com as perguntas da imprensa. Boa noite, Flávio Ortega, ESPN. Queria que você fizesse a avaliação da tomada de decisão do Fagner, por ser um jogador experiente de Copa do Mundo, e depois, tanto do estádio quanto pela televisão, a imagem de que a bola iria para fora. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o lance e quanto que essa jogada, o pênalti, a expulsão, mudou a história do Clássico na tua visão. Obrigado. Boa noite. Sem dúvida alguma que o lance é um lance determinante para o andamento da partida, porque ao mesmo tempo que tem expulsão, também sofremos o gol, Então, se houvesse só expulsão e um 0-0 naquele momento, talvez pudesse ser contornado. O lance foi um equívoco do Fagner, porque mesmo que a bola fosse ao gol, você não pode colocar a mão na bola ali, porque sabe que é passível de expulsão. E correr com um a menos, num jogo tão difícil, num clássico, onde o Palmeiras tem uma grande equipe, é muito complicado. Com 11 jogadores e com um a menos ainda fica muito mais. Então, fomos para o intervalo com esse placar revés, com um a menos, tentamos ainda manter 2 atacantes mais adiantados, para no mínimo, ainda quem sabe sonhar com um empate. Mas o segundo gol foi determinante para o placar final e para as ambições que tivemos no restante da partida. Thiago Nunes, boa noite. Lucas Pereira, da Record TV. Você acha que o lance do pênalti, em que o Fagner botou o braço na bola e o Luiz Adriano fez 1-0, aquele lance definiu o jogo? Obrigado, um abraço. Não só pelo gol, mas pela expulsão, principalmente, Ficar com um a menos nesse contexto é muito difícil. Depois sofremos ainda o segundo gol num lance de contra-ataque, tentando atacar ainda a equipe do Palmeiras. Tivemos ainda alguma situação rondando a área do Palmeiras com os escanteios, situações de segunda bola, uma chance ali numa situação de disputa do jogo que sobrou para o Michel. Mas fica muito difícil você conseguir restaurar um placar tendo um jogador a menos. O Palmeiras acabou também tendo uma postura no segundo tempo de não se expor muito, Entregou mais a bola para a gente. E a gente conseguia ter até uma certa vantagem na saída de bola, mas quando chegava ali próximo da grande área, tinha dificuldade de infiltrar, por ter menos jogadores, menos chegada. Então, realmente foi difícil a gente conseguir equilibrar o jogo com um jogador a menos que o Palmeiras. Boa noite, Thiago. Vitor Pozella, aqui da Globo. Queria que você fizesse uma avaliação sobre esse início do Campeonato Brasileiro jogando em casa. O Corinthians fez 4 jogos, só ganhou do Coritiba, empatou contra a Fortaleza, Botafogo e hoje perdeu para o Palmeiras. Obviamente é um início muito ruim, só 5 pontos em 12 disputados. Como é que você avalia esse time atuando dentro da sua casa? Como você já opinou e já avaliou, é ruim, Então só estou repetindo a tua própria opinião. Não é o que a gente gostaria. Sabemos também que hoje o Corinthians, a exemplo de outras equipes que tem na sua torcida um ponto muito forte e que transforma muitas vezes uma equipe normal numa equipe muito forte em casa, que é o nosso torcedor, nós não temos esse apoio. E temos sofrido muito em questões de comportamentais, questão de nível de concentração, erros de tomar decisão e às vezes até um erro básico de correr no tempo certo, de retornar, acreditar mais, coisas que estão deixando o adversário muito confortável aqui dentro. Então, ruim o nosso início pensando nos jogos dentro de casa. E temos que tentar buscar pontos fora para compensar esse nivelamento técnico que existe hoje pela ausência da torcida. Aqui quem fala é Gudrian Neufert, do Fox Sports. Thiago, você acha que com essa derrota o jogo do Fluminense passou a ser decisivo para a sua permanência no cargo? Você tem esse sentimento? Essa é uma pergunta que tem que ser direcionada à direção do clube, A gente, desde que chegou aqui, tem trabalhado muito, tem se dedicado bastante a criar meios de mudar uma estrutura instaurada há muito tempo, Apostando muito numa base de jogadores que já é do clube há algum tempo, jogadores muitas vezes que não eram aproveitados a tempo, a gente tentando dar oportunidade para esses jogadores. A gente sabia também, e com o passar do tempo percebeu que não teríamos grande investimento em atletas, e então teríamos que achar soluções dentro da própria casa. Estamos buscando essas soluções, mas a questão da permanência ou não, através do jogo do Fluminense, tem que ser direcionada para a direção do clube.
Tiago, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Eu queria saber até que ponto a falta de ambiente na arena te atrapalha e atrapalha o time também. Eu sei que todos os times estão jogando da mesma maneira, todos estão sem público, mas você já veio aqui algumas vezes, já veio contra, né? E naquele 2-2, por exemplo, do ano passado, o seu time jogou muito mais. Só que com o ambiente do estádio, o Corinthians foi para cima, o Corinthians buscou o empate e uma derrota certa ali, provavelmente certa para o seu time, o Corinthians ainda conseguiu empatar. E eu queria saber o quanto isso está fazendo falta para você, os clubes de massa principalmente, mas no seu caso, aqui na Arena, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. É a coincidência que eu acabei de responder e você me oportuniza a reiterar isso. Realmente, a gente, tendo a torcida que tem, né, e é de conhecimento geral que a torcida do Corinthians transforma o ambiente não só para a própria equipe do Corinthians, mas também para o adversário. Então, realmente faz muita falta. A torcida do Corinthians transforma uma equipe, às vezes, mediana, tecnicamente, numa grande equipe, né, porque impõe esse ambiente ao adversário, mantém o nível de alerta dos próprios jogadores muito alto, né, com a presença do torcedor. A torcida do Corinthians, né, na Sul-América, eu só vi 2 estádios com esse poder de mesmo daqui a pouco em momentos ruins do jogo continuar apoiando, que aqui e na Bombonera, né, com o Boca Juniors. Então realmente uma falta gigantesca a torcida aqui dentro, porque mesmo em momentos de dificuldade apoia o time, incentiva, às vezes impõe uma pressão sobre o adversário que não fica à vontade, se defende muito mais aqui. E vários jogos a torcida do Corinthians ajuda o Corinthians no empurrão, no grito, fazer o resultado que precisa. Olá, Thiago, muito boa noite. Aqui é Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. Na minha visão, o Otero foi praticamente o único jogador do Corinthians que incomodou o Palmeiras. A defesa do Palmeiras com chutes de longe, com faltas, propriamente a bicicleta no começo do segundo tempo. Não é um poderio ofensivo muito escasso para um time como o Corinthians, que tem realmente muitos jogadores, tem muitas opções, depender única e exclusivamente de um único jogador, no caso o Otero? Sim, é muito pouco, né? O Otero realmente tem esse atributo do chute de fora da área, da bola parada, e é um repertório muito pequeno para um clube do tamanho do Corinthians. A gente precisa que os jogadores também individualmente tenham essa proatividade, essa capacidade individual que o Otero teve hoje de chamar a responsabilidade, de conseguir desequilibrar o adversário muitas vezes. Então hoje a gente sofre nesse sentido, jogadores mais contundentes no ataque que tenham a capacidade de resolver questões do jogo quando estão no 1 contra 1, 2 contra 2, né, para causar esses desequilíbrios. Não só as organizações são capazes disso, até porque o propósito é que você consiga colocar jogadores de desequilíbrio em condição de igualdade com o adversário, de tentar essa busca da jogada individual, e a gente não está levando vantagem. Os adversários normalmente têm conseguido neutralizar os nossos jogadores de ataque. Precisamos ter mais qualidade individual para conseguir também criar mais desequilíbrios e machucar mais o adversário. Boa noite, Thiago. Rafael Tebas, da Jovem Pan. Minha pergunta em relação à sua confiança sobre a diretoria do Corinthians. Nessa última semana, o presidente do clube, André Sanches, fez elogios ao seu trabalho e disse que você vai continuar no cargo mesmo com uma pressão insuportável. Queria a sua avaliação a respeito da sua confiança sobre a diretoria do Corinthians e também a avaliação em relação ao próximo adversário, o Fluminense, no próximo fim de semana. Eu confio totalmente nas palavras do Andrés e na direção do clube. Sempre tivemos um relacionamento muito transparente, né? E não só eles que são homens experientes do futebol, mas os próprios atletas que têm uma bagagem grande, né? As pessoas ali do clube, nós temos inúmeros auxiliares, preparadores, pessoas que são do futebol há muitos anos e que têm condição de avaliar a qualidade de um trabalho, né? O trabalho que a gente executa é de alto nível, de alta performance e não é proporcional muitas vezes o resultado que estamos colhendo. Mas eu confio nas palavras do Andrés. Isso não quer dizer efetivamente, né, que seria o treinador do Corinthians até o final da temporada. Sabe que temos circunstâncias que estamos avaliando diariamente. Eu sou um profissional que não tenho por hábito desistir, né? Sempre lutei para merecer as oportunidades que tive. Estou me esforçando o máximo para merecer a confiança de todos aqui no clube. Confio no que a direção sempre falou, mas não quer dizer efetivamente que não possa haver uma mudança em algum momento. Futebol faz parte esse tipo de ação, né? E nós temos que estar preparados sempre para o próximo jogo.
O próximo jogo ele pode reverter o que a gente vem vivendo e eu vou tentar achar, dentro das soluções caseiras que temos, os jogadores com a capacidade de dar uma resposta melhor comportamental também dentro do campo para honrar a camisa do Corinthians. Thiago Marcelo Braga do GE, boa noite. Eu queria que você falasse qual que era a primeira ideia de jogo de vocês nessa noite. A gente viu o Cantillo e o Ramiro mais centralizados à frente do Gabriel no 11 contra 11. Claro, qual que era a ideia ali de vocês com esse meio campo? E também se o Corinthians pode buscar ainda no mercado trocas, como nessa semana foi falado sobre uma possibilidade de troca do Wellington pelo Camacho, se você acha que esse pode ser um caminho, já que o Corinthians não deve investir em contratações até o fim do ano. Obrigado. A ideia principal era que a gente conseguisse ter 2 jogadores mais de passe, né? No caso o Cantillo e o próprio Ramiro, saindo de trás, chegando no entrelinhas, com 2 jogadores mais agudos, né? No caso do Otero e também do próprio Gustavo, né? Com a presença do João, um jogador de pivô, a chegada dos laterais com mais contundência e com 3 jogadores do meio campo que também tem característica defensiva, poder equilibrar nos duelos de meio campo com o Palmeiras, já que o Palmeiras também joga com 3 jogadores ali, se tratando de um clássico e também pelas questões defensivas que a equipe vinha sofrendo. É uma ideia de um time um pouquinho mais agressivo na região de meio campo e também sem perder a contundência ofensiva, que era a nossa ideia inicial. Sobre a questão de mercado, né, o Atlético procurou o Corinthians, aí, se não estou equivocado, esses últimos dias, ofertando essa troca. Em nenhum momento foi algo que se pensou abertamente que poderia acontecer. Sobre jogadores de mercado nacional, as opções são escassas, né? São poucos os clubes que estão dispostos a negociar jogadores de alto nível para vir ao Corinthians. E o mercado internacional somente a partir de outubro, se eu não estou equivocado. Então, até lá, a ideia é que a base de clube se mantenha e a gente vai continuar buscando as soluções dentro do próprio clube. Jogadores jovens, jogadores que estão buscando oportunidade, atletas da base, para que a gente possa tentar tirar o Corinthians desse momento negativo que passa e criar uma estabilidade para o resto da temporada. Thiago, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Thiago, o time não rende e não dá resultado. Isso passa, claro, pelo trabalho de todo mundo. Mas a gente percebe que até aquele torcedor que antes te apoiava agora está com dúvida, está com um ponto de interrogação na cabeça. Por que o torcedor tem que acreditar que o seu trabalho no Corinthians ainda tem clima depois de perder um clássico em casa para o Palmeiras por 2-0 e que pode dar certo, já que as insistências em algumas coisas que muitos enxergam como erro continuam na equipe? Muito obrigado. Eu não tenho como condicionar o torcedor a nada. O torcedor, né, é um torcedor que tem seu livre-arbítrio, tem a capacidade de pensar por si só. Eu tenho que tentar continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Não posso exigir que o torcedor tenha confiança em mim ou na própria equipe nesse momento, porque a gente vem de resultados negativos. Ainda mais se tratando de um clássico, perder em casa, né, mesmo com o jogador a menos desde o primeiro tempo e um lance determinante para a partida. Eu tenho que continuar trabalhando e somente através das vitórias conseguir corresponder à expectativa do torcedor que não tem, naturalmente, nenhum tipo de responsabilidade nesse momento. Thiago, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Queria te perguntar mais uma vez sobre as cobranças em cima desse Corinthians. Agora protesto por parte de alguns torcedores aqui na porta da arena. Saber de que forma você e os jogadores recebem tantas críticas em relação ao futebol que vem sendo apresentado. E mais do que isso, saber se isso tem afetado muito o trabalho que vem sendo feito à frente do Corinthians nesse momento de transição. Obrigado e boa noite. A crítica ela é natural, né, pela falta do resultado. Ela é natural por algumas atuações que a gente não teve um bom rendimento. Lógico que, se tratando do Corinthians, você está sempre muito mais exposto e a cobrança é proporcional à grandeza do clube. O torcedor ele quer uma equipe que seja vencedora, que brigue na parte de cima da tabela. A gente passa por um momento muito difícil, técnico, um momento muito difícil de transição dentro do clube. E os protestos eles acabam sendo naturais pelo clube da grandeza do Corinthians. É importante ressaltar também que são poucas equipes do Brasil que estão jogando futebol tão bonito, né, da maneira que se deseja. A gente hoje ainda, mesmo com atuações abaixo, a gente está aí numa condição de meio de tabela, um pouco abaixo, sabe? E muito próximo em termos de pontuação nas equipes principais. Hoje eu vejo um campeonato muito competitivo, as equipes disputando muito, né, em um jogo de confronto, de duelos, mas jogos tecnicamente melhores, como foi na temporada passada, acho que dá para contar nos dedos.
gente tem que fazer o nosso papel, tentar fazer a equipe do Corinthians evoluir, fazer com que os atletas rendam mais. Eles também, o próprio jogador tem que ter a capacidade de se autocobrar para melhorar, para que a gente possa ter, no mínimo, uma condição de colocar o Corinthians próximo, né, próximo de uma situação de tabela e situação mais confortável para o nosso torcedor. Luiz Oliveira, Band. Thiago, boa noite. Como você vê as manifestações dos torcedores que, após o jogo, foram até ao estádio para protestar? Da mesma maneira que repeti anteriormente, né, com naturalidade, o torcedor está no seu direito de cobrar, desde que seja de maneira democrática, pacífica. Né, a gente tem um exemplo do que aconteceu aí no Figueirense, né, algo descabido, através da violência, a gente não constrói nada que consiga ter valor. Então, o protesto democrático e pacífico, né, com gritos, com chamadas, com cobrança, me parece algo natural, e nós temos que absorver isso aí, através dessas críticas, conseguir fazer o Corinthians crescer. Obrigado, Thiago Nunes, e a todos que nos acompanharam. Até a próxima.